Agora, na Top FM, o programa que vai transformar a sua rotina. Chegou o Dose de Saúde com Leonardo Piccolo, personal trainer, que entende tudo de saúde e qualidade de vida. Aqui você vai receber dicas valiosas, informações importantes e sempre um convidado especial para falar de bem-estar, alimentação, treinos e muito mais. Porque cuidar da sua saúde nunca foi tão fácil e prazeroso. Dose de Saúde. Dose de Saúde com Leonardo Piccolo. Sua vida mais leve, mais ativa e muito mais saudável. Aqui na Top FM. Fala galera, mais um Dose de Saúde, a dose de qualidade de vida para você. E hoje vamos receber Vitória Moreira, nutricionista. Ela é especialista em emagrecimento e saúde do intestino. Vicky, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Primeiro eu queria agradecer o convite. Espero que a gente tenha um conteúdo hoje muito rico, com muita qualidade de vida. E a gente traga bastante informação aí para todo mundo. Então, hoje a gente vai conversar sobre várias coisas, né? Primeiro começar, Vicky, para que procurar um nutricionista? Todo mundo fala, porque você vai no nutricionista só para fazer regime, né? Que antes se falava muito em regime, não em dieta, e agora tá mudando para dieta. Para que consultar um nutricionista? A maioria das pessoas, quando pensam em nutricionista, pensam em emagrecimento realmente, de fato. E claro que é muito importante, quando a gente tem gordura, temos inflamação, então precisamos ter essa perda de peso, mas a gente pode abordar muitas coisas além disso, como um cuidado intestinal, ansiedade, algumas doenças metabólicas, como gordura no fígado, o colesterol alto, um diabetes, e tudo isso a gente pode abordar dentro de uma consulta para a gente ter mais qualidade de vida e melhor aí do paciente. Vicky, você acha que o brasileiro, em geral, ele come mal? Ele faz escolhas ruins, tanto no dia a dia, quanto no final de semana? Fala-se muito da dieta ocidental, é a dieta de padrão ocidental que a gente tem esse hábito aqui mesmo no Brasil. E é o pão com manteiga de manhã, com leite, um Nescau, um almoço, às vezes até uma comida de verdade, né? Arroz e feijão, mas tem uma batata frita. À tarde também tem um bolo, uma farinha. O jantar também tem outro pão. Então, acredito que isso possa, sim, influenciar na saúde e prejudicar muito essas questões metabólicas. E tem, sim, muita influência. E você acha que começa na infância isso já, né? Pra mim fica muito evidente como personal trainer, então eu acompanho muito filhos de alunos jovens que desde sempre têm uma alimentação muito ruim. E você vê que a obesidade infantil hoje tá lá no alto. E por que você acha que acontece isso? Geralmente, com certeza, a primeira infância, quando a gente inicia essa introdução alimentar, tem muitas pessoas que têm dificuldade nessa introdução justamente por não ter o consumo desses alimentos. Então, você comer à frente da criança, isso acaba influenciando positivamente e fica algo natural, tanto a nutrição quanto o exercício físico. Então, é muito importante você estimular as pessoas a terem essa influência da qualidade de vida associada nesses dois pontos que eu falei, tanto a nutrição quanto o exercício físico, e isso pode melhorar com certeza ao longo do tempo. E a influência negativa também existe, né, Vicky? Porque eu vou falar por mim. Eu já tive alunos com filhos que não conseguem fazer uma introdução alimentar, introdução assim, não introdução de um bebê, mas ali para os 7, 8 anos de alguns alimentos, mas aí você pergunta para o pai e para a mãe, mas você consome esse alimento? Não, consumo bolacha, mas eu tô tentando dar um mamão, dar uma fruta pro meu filho, ele não come. Mas você come? Não, eu não como. Eu como o meu pãozinho, como minha bolacha, como meu bolo. Então, essa influência negativa também existe, né? E quando eu atendo um paciente em consulta, a gente tenta sempre mudar a casa toda, realmente por essa questão que você mesmo falou. Então, não adianta só uma pessoa querer mudar e o restante continuar com hábitos ruins. E o melhor hábito é o padrão mediterrâneo. Então, trocar essa dieta ocidental por uma dieta mediterrânea, à base de comida de verdade, as gorduras boas, castanhas, mais peixe, mais carne com menos gordura.
frutas, verduras e legumes. E assim, não que seja muito fácil, né? Às vezes, como não teve esse hábito desde a infância, ao longo do tempo tem dificuldade mesmo dessa mudança. Mas nunca é impossível. Então, você tem que dar o primeiro passo para você ir aperfeiçoando. E pensando assim, em alimento, vamos pensar em alimento. Muito se fala assim, carboidrato é o vilão. Que tem que ingerir mais proteína. O que é esse carboidrato? Da onde vem? É só farinha branca? É o quê? O que é um carboidrato? O que se considera um carboidrato? Na nutrição, a gente tem os 3 tipos de macronutrientes, né? Que é o carboidrato, a proteína e a gordura. O carboidrato, a gente divide em carboidrato simples e complexo. O carboidrato simples é o pão, farinha, biscoito, bolacha, que entra muito nessa dieta ocidental que eu falei. E isso acaba influenciando muito e tendo um hábito por praticidade. Hoje, na rotina corrida, a gente busca o quê? O que é mais prático. Tanto quanto você sai de casa, quanto você chega em casa. Você está cansado, ou você sai corrido, enfim. E o carboidrato complexo é onde tem batata, mandioca, mandioquinha, batata doce. É onde é a comida de verdade que eu costumo falar para os pacientes. É o que a gente tem que sempre buscar como era antigamente. Então, tem essa diferença. O carboidrato, ele é bom, ele dá energia, porém, em excesso, ele vira gordura. Por isso que quando a gente pensa em uma taxa metabólica basal para acelerar, a gente precisa mais da proteína. Quanto mais proteína, mais a gente perde gordura corporal por acelerar essa taxa metabólica basal, que é o que a gente gasta durante o dia. E uma alimentação saudável evita vários tipos de doença, né, Vicky? Com certeza. E eu acho que é mais sobre o equilíbrio, né? Não é... Muitas pessoas tiram o carboidrato, mas colocam muita gordura. Então, não é o tipo de grupo alimentar que influencia na perda de peso ou no ganho. É a quantidade que você ingere. Isso é mais importante. Porque se você, por exemplo, tem um colesterol alto, tira um carboidrato e aumenta uma gordura, isso vai prejudicar seu sistema cardiovascular. Se você faz o oposto e você consome mais carboidrato, você pode ter uma influência aí de um diabetes. Então, tudo é equilíbrio, tanto a quantidade quanto a exceção que você vai fazer. Não é que você também nunca mais vai poder comer farinha, mas você precisa organizar isso dentro da sua rotina, principalmente se você tem alguma doença, uma predisposição genética. Algumas pessoas, mas um amigo meu come um monte, não engorda ou não tem nada, não tem problema nenhum. Tudo bem, mas cada um tem sua genética, cada um tem seu estilo de vida. E também não pode culpar só a genética, né? Então, a gente também tem... A genética é 10%, o restante é estilo de vida. A gente vai falar sobre vários assuntos aqui ainda. Só para não assustar ninguém, por enquanto. A dieta radical, eu vou falar que eu conheço, é muito difícil. Você que já leva uma vida que não come direito, não consegue levar uma dieta, uma alimentação balanceada e quer começar, a gente sabe que dieta radical, ela não vai funcionar para você também, que você vai fazer isso por uma semana e você vai desistir. Ô Vicky, eu queria te perguntar, essa dieta que você vai mudando aos poucos, ela também funciona? Eu acho que, hoje em dia, principalmente... Tá tudo muito acelerado. Para animar o pessoal. Agora é a pergunta para você deixar todo mundo vidrado aqui. Porque se você falar que não adianta, vai todo mundo embora já. Enfim, hoje em dia as coisas estão bem aceleradas, as pessoas querem resultado rápido. E às vezes há necessidade real desse resultado rápido justamente pela pessoa estar consumindo coisas que são muito ruins. Então dá sim pra gente ter uma resposta mais radical inicialmente, porém, não é algo que você consegue manter por muito tempo. E esse é exatamente o problema. As pessoas conseguem fazer dieta, não conseguem manter. Muitas pessoas conseguem ficar 30 dias sem comer alguma coisa. As pessoas têm disciplina e conseguem fazer. A questão é, quando você não encontra esse ponto de equilíbrio, que é o que eu sempre falo em consulta com os pacientes, eu tô aqui com você pra gente encontrar o seu ponto de equilíbrio. Porque se for pra você tirar alguma coisa da sua dieta, você sabe e tira na sua casa. Aqui em consulta a gente tá junto pra gente conseguir evoluir e encontrar esse estilo de vida dentro da rotina que você tem. Então aí é super importante esse ponto. Ô Vicky, e falando sobre saúde, quando você muda a sua alimentação, muda seu estilo de vida, quais são os tipos de doença que você pode evitar? Que são assim as principais que você... Logo de cara, chega um paciente e você fala assim, isso. Se você mudar, você diminui os seus riscos. Quais são as doenças que você acha que são mais
gordura visceral abdominal, estufamento. Tem muitas pessoas que têm muitos problemas do dia a dia que se acostumam. Constipação. E são coisas mínimas que a pessoa acaba se habituando e fala, eu tenho isso. É comum, mas não é normal. E além das doenças metabólicas, como eu já disse anterior, que são bem piores, né? No sentido aí de que precisa, às vezes, de um medicamento, se você não muda o seu hábito alimentar. Mas uma enxaqueca, uma insônia, uma depressão, uma ansiedade, muito comum em clínica, em 30 dias o paciente voltar a outra pessoa. Você acha que interfere? Acha não, né? Eu tenho certeza. Você tem certeza que a alimentação, ela interfere em 90% das coisas que acontecem no seu dia a dia. Qualidade de vida, profissional, pessoal, seus relacionamentos, como você acorda, todos os dias isso pode influenciar com certeza. Porque a dieta, ela não é só o emagrecer. Ela é a nutrição também para dar energia, para dar disposição, para dar imunidade. Exatamente. Aí que entra a minha parte do intestino, que eu trabalho muito também. Que a gente cuida, a gente pensa muito em estética, né? De o que vê por fora. Mas o interior, a cuidado do intestino, de dentro para fora, é onde a gente consegue enraizar realmente esses resultados e a gente conseguir sempre evoluir. E tem a relação eixo intestino-cérebro. Então, é isso que eu ia te falar. O intestino, ele é considerado o segundo cérebro, né? Sim. Por quê? A gente tem a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, que a gente consegue produzir no intestino a maior porcentagem no tempo. E a gente consegue evoluir nesse sentido. No nosso segundo cérebro. Exatamente, na questão intestinal. O intestino que ele não funciona hoje, qual o impacto que ele tem na vida da pessoa? A constipação. Porque assim, a gente pensa, beleza, o meu intestino ele não tá funcionando legal. Mas ele não funciona legal pelo tipo de alimento que eu tô ingerindo. Exatamente. As pessoas que têm sensibilidade alimentar, por exemplo, e consomem muita farinha, isso pode gerar uma constipação. Ou a pessoa não tem um hábito alimentar saudável, não consome fruta, verdura e legume, como eu disse, pela rotina mesmo do paciente. E isso acaba influenciando e gerando essa constipação. E gerando a constipação, tem outras doenças relacionadas no intestino, uma colite, uma síndrome intestino irritável. Então, aí tem todo esse protocolo também pensando nesse sentido. E é uma diferença muito grande que eu sinto, tanto quando eu vou, ou quando eu vejo os meus alunos que comem fora de casa. É bem diferente a qualidade do alimento, mesmo o restaurante sendo de ótima confiança, de ótima qualidade, mas você cozinhar em casa ainda é a melhor saída, né, Vicky? Por que isso? Cozinhar em casa, você sabe o tipo de óleo, o tipo de tempero que você está utilizando, você consegue organizar a quantidade. Às vezes você vai em um restaurante por quilo, por exemplo, você vê uma fritura, você vê uma coisinha a mais que se você tivesse em casa você não ia comer. Ou você come mais também. Então, quando a gente tem a nossa refeição já organizada, que você já deixa suas marmitinhas congeladas, ou que você mesmo prepara, mesmo que seja diariamente, a gente consegue ter um controle de qualidade melhor. Isso é verdade. Quando você vai passando no self-service assim, você olha uma coisa e fala, acho que eu vou pegar um pouquinho desse. Vou pegar um pouquinho do outro. Quando você vê, já tá com o pratão cheio já. E a caloria altíssima. A ingestão calórica é alta, né? Exatamente. Ô, Vicky, os impactos que você vê de ultraprocessados e do excesso de açúcar, você vê de que forma que você vê esses produtos e esses alimentos? Hoje em dia, principalmente, tem mudado bastante, né? Como eu disse, às vezes as pessoas estão correndo mais, estão trabalhando bastante e estão deixando... e estão tendo menos tempo, às vezes, para cuidar e se organizar na saúde. Então, precisa ter um planejamento. E a indústria vem para trazer muita novidade. Então, a gente, como eu disse, não que a gente nunca mais vai poder comer um produto industrializado, mas a gente tem que ter autocontrole e organização de rotina para a gente não extrapolar o que o nosso corpo realmente merece consumir. O que a gente tem que pôr para dentro realmente para ter saúde. Você acha, como nutricionista, que
até os alimentos processados ou enlatados, eles estão perdendo qualidade? Há 10, 15 anos atrás, o leite em pó era leite em pó. Hoje você tem um outro tipo de coisa. Porque o requeijão há 10, 15 anos atrás era um requeijão. Hoje já é um outro tipo de produto. Totalmente. Iogurte, falando isso de iogurte, falando isso de manteiga, falando isso de salsicha, falando isso de vários alimentos, sei lá, milho em lata. O que você acha sobre isso? Esses alimentos, eles vêm mudando e o porquê que eles vêm mudando? E qual é o impacto desses alimentos pra gente? Eu oriento muito a leitura de rótulo pros pacientes, pessoas incomuns que eu tenho por perto também, e eu leio muito rótulo. E eu garanto que sim, mudou muito. Chocolate também, se você vai ler. Até o gosto, às vezes, você vai consumir, você sente diferença. E acontece que, às vezes, por questão de custo, por quantidade de produto, eles acabam influenciando a qualidade e reduz o preço, ou aumenta o preço e reduz a qualidade. Então, a gente tem que pensar muito na hora que for escolher. E muita coisa que a gente escolhe hoje por desejo pode prejudicar muito a saúde futuramente. Vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que influencia. Ir no mercado com fome influencia na sua compra? Muito. Inclusive, eu já fui, eu tenho garantia que isso aí não dá certo, não. É experiência própria, né? Então, antes de ir no mercado, se alimenta... Come proteína. Come proteína, não vai de barriga vazia, não, senão você vai gastar o dobro que você gastaria. E falando sobre o gasto com dieta e tal, muita gente acha que você tem que gastar muito para comer bem. Qual que é essa relação? Porque eu tava vendo algumas pesquisas, algumas coisas. Hoje falam que moela de frango, que é uma proteína super acessível, e ela é super rica em proteínas. Como que você acha que essa relação de gasto e o que você consegue comprar para você manter uma dieta, qual que é essa relação? A indústria positivamente também traz coisas muito boas no mercado fitness, né, que a gente fala. Mas não adianta, o suplemento não é o protagonista. Não adianta a gente suplementar se você não tem a base da alimentação de comida de verdade. Então, quando você pensa em nutrição, em emagrecimento, seja o seu objetivo, ganho de massa magra, saúde intestinal, cada um tem o seu objetivo. Você precisa primeiro cuidar do básico, da base e da comida de verdade. E consumir comida de verdade, fruta, verdura, legume, ovo, banana, aveia, isso não é caro. O que fica caro é você querer acrescentar uma proteína que talvez seja ou não necessária. Então, por isso que você precisa ter acompanhamento. Então, às vezes, eu vou comprar um café que vai me estimular e também vou comprar uma barrinha e também vou comprar um whey, vou comprar um multivitamínico e por conta própria. Isso sim vai prejudicar e vai ter um gasto enorme. Agora, o que for necessário, às vezes é um investimento, né? E o que não for necessário, aí sim acabo considerando. Mas comer comida de verdade, fazer uma dieta com qualidade, não é tanto gasto. Gasto é final de semana, comer bastante pizza, lanche, né? Isso às vezes acaba abusando e isso sim eu considero um gasto. E para melhorar o dia a dia, uns exemplos simples assim, para melhorar. Por exemplo, algumas trocas que você indica? Trocar fritura por assado. O que a maioria... Você trocar esse por aquele. Quais são umas trocas diárias que você acha que são importantes e que essas pequenas trocas já vai causar um impacto grande na saúde da pessoa? Trocar refrigerante por água com gás e limão, água com gás e chá, agora no verão que vai vir aí. Meus pacientes gostam bastante. E o refrigerante não pode nem considerar um alimento, né? Então a gente... Tem muita coisa que tá saindo do que é considerado para alimento humano e não é mais considerado para alimento humano, Exatamente. Doritos, pacotinho, inclusive é um desses. É um desses, exatamente. Né? Muitas crianças às vezes acabam consumindo. Fritura, excesso de farinha, a gente pode substituir por um cuscuz, por fruta com aveia como fonte de carboidrato.
O açúcar a gente pode substituir por tâmara, por um chocolate 70% que tenha mais cacau e menos açúcar. E como a gente comentou, é o equilíbrio. Mesmo às vezes você comendo muito saudável, se comer muito, você também tem um ganho de peso. Então a gente tem que equilibrar aí tudo dentro da nossa rotina. Você falou sobre farinha branca. E uma coisa que ganhou muita popularidade são as coisas sem glúten e com glúten. Que tem muita gente que fala, isso daí é uma frescura, isso aí não tem nada a ver. Mas esse glúten, o que é o glúten e como ele impacta na saúde do intestino, como que ele impacta na distensão abdominal? Da mesma forma que a gente estava falando dos produtos que mudaram muito, a farinha é um deles. Então, a composição da farinha mudou muito. Isso prejudica a digestão de algumas pessoas. Quem tem problemas intestinais, uma alergia, o glúten é a alergia que a pessoa pode ter em relação à proteína que tem nele. E tem diferença entre alergia e sensibilidade. Alergia a pessoa não pode consumir de jeito nenhum. A sensibilidade é aquela pessoa que consome, mas sente estufamento, gases, sensação de que não fez a digestão direito. E independente disso, comer comida de verdade é muito mais nutritivo do que você consumir apenas a farinha com ou sem glúten. E muitas pessoas, como você falou, às vezes querem perder peso. Então eu vou comer um pão sem glúten que eu vou emagrecer. Mas não, pão sem glúten não tem esse sentido. Os sentidos são para pessoas que têm a sensibilidade intestinal e que isso pode prejudicar o emagrecimento pela questão intestinal. Então não é emagrecimento consumir tudo sem glúten. Inclusive o sem glúten pode ser fruta, verdura e legume, não pão sem glúten industrializado. Olha, mas eu vou falar para vocês. Eu já fiz o teste de ficar sem glúten. É absurda a diferença que dá. Porque eu era dessa pessoa. Nada a ver esse negócio de glúten. Isso daqui não tem nada a ver. Até eu casar. Que aí minha esposa não come glúten. Aí eu tive que entrar na dieta dela. A minha vida sem glúten mudou. Exatamente. Mudou meu hábito 100%. E isso provavelmente pode vir de uma questão intestinal. Então, algumas pessoas podem se comprometer se continuar insistindo em consumir o glúten e ter esses sintomas. Então, isso pode ter uma influência, sim. Então, vamos lá. Mitos e verdades aqui. Que tem muitas pessoas, não sei se isso é de antigamente ou se isso ainda se sustenta, de que comer de 3 em 3 horas é o necessário para que você tenha uma melhor saúde, sempre se mantenha nutrido. Esse hábito de 3 em 3 horas, como que você avalia ele hoje? Ele se sustenta ou não? É um mito. Pensando em emagrecimento, a gente tem que ter um plano alimentar ajustado, com as refeições, manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Porém, quando a gente quer ter uma perda de peso e você não está com fome, acredito que as refeições principais sejam ideais, com fonte de proteína, fruta e verdura e legume. Mas o lanche intermediário, que daria um ponto de 3 horas até o jantar, se o paciente não tem fome, por que você vai colocar uma comida no momento que você não tem fome? E você vai ter fome depois, então você vai comer na hora que você não tá com fome, depois você vai comer de novo quando você tá com fome. E o comer de 3 em 3 horas, as pessoas também antigamente falavam assim, beleza, vou comer de 3 em 3 horas, então eu almocei, passou 3 horas, vou comer uma bolachinha. E depois eu vou comer outra bolachinha, depois vai ser meu jantar. Exatamente. E o pior é isso, ainda comer um alimento que não seja nutritivo e não vai agregar nem um pouco aí na evolução. Eu vou deixar uma dica pra vocês aqui, hein? Corre, pega papel e caneta agora. Que a dica não tem segredo pra emagrecer. Tem que ser déficit calórico. Tem que gastar mais do que ingere. Não tem outro segredo, Vicky. E final de semana também. Às vezes faz essa regrinha de segunda a sexta-feira e compensa sábado e domingo. Tem que tomar cuidado. Chega no sábado, o cara fala assim, não, eu vou segurar minha boca aqui, não vou comer. Segura a semana inteira. Chega no final de semana, toma 3 caixas de cerveja. Fala assim, mas eu nem comi tanto. A conta não fecha. Não fecha. Não vai fechar.
Ô, Vicky, pão, ele é um vilão? Pão francês, ele é um vilão? A gente tem pão francês e pão de forma de mercado, né? O pão de forma que dura 6 meses, eu não considero muita qualidade. Tem pão que dura 6 meses? Na verdade, o prazo de validade pode até ser menos, mas ele não fica verde, não fica embolorado e não estraga. Uma vez eu esqueci, na gaveta da minha cozinha, um pacote de pão. E aí eu, nossa, né, deixei lá o pão, eu falei, eu vou jogar fora, porque faz tempo que tá aqui. A hora que eu fui jogar, tirar do saquinho pra jogar, eu falei, não é possível. Não tinha nada de bolor. Então, assim, o que eu considero um pão de qualidade hoje é um pão de 3 ingredientes. É um pão francês, um pão de fermentação natural, feito em casa, mais artesanal, que dura 3 dias. Você compra. Passou 2 dias, tá duro, ou tá verde, ou tá embolorado. E isso é um pão que tá, né, que tem qualidade. Agora, um pão aí com muito conservante industrial, aí eu não Mas consigo. Você acha que ele é um vilão, assim, pro emagrecimento ou pra saúde? Eu acho que em emagrecimento tem várias fases. Tem a fase, sim, que tem que ter a restrição. Eu acho que tem fase que a gente tem que eliminar tudo que é alimento inflamatório, alimento que não faz bem, principalmente se tiver em excesso. Porém, quando você encontra um equilíbrio, você já chega num peso mais ideal, a gente consegue recolocar esse pão dentro da rotina. Mas quando você chega muito inflamado e com um objetivo muito grande de perda de peso, não tem como a gente ficar colocando coisa que vai prejudicar. Então, a gente tem que ter essa consciência de que por um período a gente tem que ter restrição e depois a gente volta aí com alguns alimentos. E eu tenho outra dica pra vocês, hein? Hoje eu tô das dicas, hein, Jean? Ó, outra dica pra vocês. Pra quem se alimenta e pula a refeição... Fala assim, eu já quero emagrecer, almocei, não vou jantar porque eu quero emagrecer. Não funciona. Isso não funciona. Não adianta processo de emagrecimento você querer pular a refeição. Vicky, é com você, explica pra todo mundo por quê. Muitas pessoas invertem, né? Não toma café da manhã, às vezes nem almoça, mas chega à noite e tá com muita fome. Come tanto que acorda sem fome no dia seguinte. Só que aí você faz sua refeição e dorme. Ou seja, você não gasta isso durante o dia. O ideal é a gente inverter. E quando você acorda, faz o seu café da manhã com fonte de proteína, até o seu nível atencional melhora. Mais atenção, mais energia, você consegue ter mais qualidade de vida. Então você acorda e come um pão com manteiga, acordar comer um ovo, com uma banana com aveia, ou até um pãozinho aí às vezes, mas você acaba agregando um pouco mais de valor nutricional. E você consegue ter um controle de proteína, saciedade e não gera a compulsão. Que essa é a questão que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente à noite. E nesse processo de você pular refeições, uma coisa que acontece muito. Você começa a pular a refeição, você vai perder peso? Vai perder peso. Você pode, na primeira semana, nas primeiras 2 semanas, perder peso. Só que a sua composição corporal, o que está dentro de você, também está mudando. Então você pode estar perdendo massa magra, perdendo músculo, que é o que faz o seu metabolismo funcionar bem, e ganhando gordura, que é só volume de massa ali sendo armazenado, que não te traz nenhum tipo de benefício. Então você está perdendo massa magra e ganhando gordura. O ideal é que você mantenha essa massa magra alta e abaixe a sua gordura. Então, nesse seu intuito, não é balança não influencia, é a sua composição corporal, né, Vicky? Exatamente. A gente tem um exame de bioimpedância que a gente consegue avaliar isso. A gente vê o peso de balança, quanto é água, quanto é músculo, quanto é gordura. E a gente consegue mencionar quais são as estratégias para a gente fazer para o paciente ter a evolução que ele deseja, e ele precisa praticar e introduzir isso na rotina. Eu falo que a gente tem a estética, que é super importante, pensando em ganho de massa magra, mas a gente tem independência. Ter músculo é ter independência. Pensando lá na frente, para você levantar da cadeira sozinho, caminhar sozinho, dirigir sozinho, ter independência, a gente constrói ao longo da vida. Então, claro que a gente fala muito de estética, o que é importante é a autoestima, a gente tem que se cuidar, mas a saúde como um todo, pensando nessa independência, quanto mais massa magra, mais independência e menos gordura, porque a gente acelera a taxa metabólica basal. E falando de tipos de dieta, Vicky,
Porque hoje o acesso à informação com ChatGPT, com TikTok, com YouTube, com tudo, a pessoa digita lá dieta para emagrecer, aí aparece low carb, aparece o detox, aparece o jejum, aparece várias possibilidades da pessoa. Só que sem uma orientação de um profissional para fazer essa dieta personalizada para você, pode ser que você erre. Então, eu queria que você falasse um pouco, Vicky, sobre, por exemplo, dieta low carb. Para quem que é indicado, primeiro como ela funciona e para quem ela é indicada. Tem muitas dietas hoje e, na verdade, quando a gente pensa em dieta low carb, dieta cetogênica, é exatamente essa pergunta que você está me falando. Tem o para quem ofertar, o para quem executar. Não dá para todo mundo tem que fazer essa dieta que vai melhorar. Então, por exemplo, a dieta low carb tem muito sendo estudada hoje para o lipedema. É uma dieta que a gente tem uma quantidade de carboidrato abaixo de 100 gramas dentro do protocolo alimentar, ajustada a uma proteína e menos farinhas e mais comida de verdade. E é muito indicada por questão de reduzir um pouco essa inflamação, assim como a cetogênica. Só falar um pouco sobre o lipedema. Lipedema é um acúmulo de gordura exacerbado, principalmente nos membros inferiores, tá? É uma camada grossa de gordura em membros inferiores que causa muita dor, causa inflamação, vasinhos, muito, problema circulatório. Então ele não é só apenas gordura geral. Exato. Mas são pessoas específicas. São pessoas específicas com esse acúmulo de gordura em membro inferior e é uma doença, né, Vicky? E acaba assim, com essa dieta, realmente reduz essa própria inflamação que às vezes gera, e até por um padrão genético, mas a gente consegue melhorar aí com a alimentação. E também para perda de peso. A low carb também pode sim ser indicada. Mas, como eu falo, não existe uma dieta para todo mundo. Cada um tem a sua. Mesmo que tenha um nome, a dieta, cada paciente que senta, cada um tem o seu protocolo que precisa ser organizado. Você já falou umas 2, 3 vezes, Vicky, sobre inflamação. Existem alimentos que eles inflamam o nosso corpo, né? Quais são esses alimentos que têm maior índice de inflamação aí? O que eu falo realmente, assim, para tirar da rotina. Óleo vegetal. Muitas pessoas ainda usam e cozinham muito em casa. Ó, pega a caneta de novo. Esse programa você tem que assistir com a caneta na mão aqui, ó. Pra ir anotando. Anota aí que a Vitória vai dar a dica. O óleo vegetal... Excesso de farinhas industrializadas, como a gente tem falado, lanche, pizza, macarrão, massa. Isso sim em excesso. Açúcar, gordura trans, margarina, bacon às vezes até dá pra gente pensar em organizar na rotina. Mas a gordura trans, assim, bolacha recheada, tudo que é de produto industrializado. O que é gordura trans? A gordura trans é uma gordura que, na verdade, quando a gente consome, ela praticamente não sai do nosso corpo. É uma gordura hidrogenada, é uma gordura formada que vem do alimento. Então, a gente acaba deixando com um aspecto que pode influenciar na nossa rotina. É uma gordura que não é legal aí pra gente consumir. Ela vira uma gordura visceral ou não? Vira. Então, só para o pessoal entender que tem diferença entre gorduras também. Exatamente. Tem a gordura periférica e a gordura visceral. Inclusive, tem as gorduras boas, que são indicadas para consumo, né? Que aí a gente já pensa abacate, azeite, as castanhas. Então... Mas também não pode ser excesso, hein? Também não pode ser muito. Porque tem gente que acerta na dieta, mas erra na quantidade. Coloca aquele azeitinho, cada virada do azeite são 60 calorias. Então pensa aí quanto que você tá regando a comida e aumentando a caloria no almoço e no jantar diariamente. E o bifão fritado no óleo. E o bifão no óleo. Então assim, às vezes as pessoas acham que é a dieta mais mirabolante e às vezes, na verdade, é um detalhe que você já pode mudar e fazer essa diferença. Se você coloca muito óleo para fazer a comida, essa caloria tá lá também, né? Também. Ela não sai. Com certeza. E o tipo do óleo também. Então, se você conseguir reduzir isso daí, você consegue sair de um prato de 600 calorias para um de 300, por exemplo. Exato. Só cortando óleo, cortando algum tipo de... Uma carne gorda por uma carne mais magra.
Isso tudo pode influenciar, sim. Voltando nos inflamatórios, Vicky, vamos lá. Que mais que tem que ser cortado? Bom, óleo vegetal, açúcar, excesso de farinha, as gorduras, industrializado, né? Isso aí a gente já tem que realmente eliminar mesmo da rotina. E eliminar, tem um protocolo que eu gosto muito de trabalhar, que é uma eliminação de 28 dias e depois a gente reequilibra na rotina. Então, não é que você vai ficar a vida inteira sem consumir, não vai poder comer uma pizza. Mas se você tá com uma comorbidade, se você tá com um objetivo, por um tempo tem que ser restritivo. E depois a gente equilibra de volta e organiza quanto, quando, a frequência. Tudo vai de objetivo e determinação. Com certeza. Tem que mudar muito a cabeça. Não tem como você perder 10 quilos comendo pizza todos os dias. Então a gente tem que ter um controle, né, de saúde e qualidade. E tem muito se fala da montagem do prato, né, Vicky? Ah, que eu preciso montar aquele prato colorido para ele ser saudável. Eu preciso comer um pratão de salada. O que você pensa sobre isso? O iniciar um prato de folhas, isso já traz um pouco de saciedade, já dá aquela apaziguada na fome, né? Muitas vezes, às vezes as pessoas estão com tanta fome que come mais do que devia. Então, você já dá uma forradinha com as folhas e os legumes e as verduras, principalmente para gestante, ter qualidade, ter variedade, tem que ter uma porção no prato e além da fome, de você matar a fome com legumes e não só com carboidrato. Então, faz uma composição aí bem completa. Você tocou num ponto interessante aí. Alimentação, para você ter uma produção hormonal, ela influencia? Influencia completamente. Tanto quanto... hoje em dia tem tido muito uso de medicamentos, né? Para auxiliar tanto na perda de peso quanto nessa reposição hormonal. E você não adianta só você remediar se você não muda a base da alimentação. Se você só toma um medicamento, ou, por exemplo, tem uma perda de peso, você não tem nutriente. Então, chega no sistema intestinal e você não tem um intestino que funciona bem, ou você não dorme bem, ou você tem fadiga, e você acaba melhorando por uma questão de perda de peso, mas você prejudica as vitaminas e as questões hormonais, inclusive. Então, isso pode, sim, gerar e influenciar completamente. A importância de planejar a refeição, mesmo tendo rotina corrida. Você tem alguma dica para dar de como fazer esse planejamento de alimentação? Pô, eu tenho 10 minutos para almoçar, como é que eu vou otimizar isso? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me organizar? Eu falo que sempre tem caso que você precisa. Se você não for no mercado e não comprar o que você tem que consumir, você vai para o mais prático. Você vai ligar para um iFood, você vai pedir alguma coisa, né? E geralmente não são coisas com qualidade. Então, primeiro, organizar. Escolher um dia da semana para ir no mercado, para você sempre ofertar esses alimentos em casa. Você escolher outro dia ou o mesmo dia para você organizar esses alimentos que você comprou. Ou você pedir para alguém cozinhar para você e você deixa congelado. Ou você compra alguma marmita saudável. Enfim, tem como achar essas estratégias. É que cada um tem a sua e você tem que descobrir qual que vai funcionar para você. Não sei, eu me organizava, eu fazia marmita de domingo pra semana inteira. Exato. É uma possibilidade, que funcionou muito para mim durante anos. Exatamente. Era difícil. É difícil de se organizar na rotina, mas eu acho mais difícil ainda lá na frente você ter que cuidar da doença, né? Então, a gente, às vezes, acaba se dedicando um pouco tempo, né, nisso, pra gente prevenir futuramente ter saúde e qualidade de vida. E pra quem trabalha fora de casa, Vicky, como é que vai fazer? Quem trabalha... Eu não tenho como levar marmita, eu não tenho como fazer em casa. Minha rotina, eu saio de manhã, 8 horas da manhã, volto 10 da noite, ou 7 da noite, que seja. Como é que eu vou organizar? Como é que eu posso... escolher coisas melhores? Eu atendo muitos pacientes com essa rotina. E a gente tem vários perfis. Tem o perfil que sai com a marmitinha, com a bolsa térmica, com as refeições completas de café da manhã, almoço, lanche da tarde, tudo dentro dessa bolsa térmica. E tem outras pessoas que já não querem se organizar tanto e a gente tenta achar um lugar que leve uma comida mais saudável. E aí são escolhas mesmo. Falar não quando tem alguma
por exemplo, tá no trabalho, tá todo mundo comendo bolo. Então, é realmente falar não e ter alguma coisa no trabalho que você possa comer que seja mais saudável. Um iogurte, um whey, uma proteína, uma barra de proteína, né? Então, é realmente querer e se organizar na rotina que você tem. E no restaurante, se tiver só restaurante para você almoçar, é tentar focar e falar, não, é isso que eu vou comer, é essa minha rotina. E espantar aqui, ó. Não vou pegar, não vou pegar. E assim... Porque fica o negocinho na sua cabeça. Pega aquele bife. Empanado pega de aquele frango. torresmo. Olha o empanado de frango, que delícia. E assim, olha esse risotinho. E assim, a gente tem uma rotina e um padrão. Esse padrão, você pode sair. Só que você tem que saber voltar. Então, se deu vontade de você ir no restaurante, você viu um pastel... mini pastelzinho lá, você quis comer. Você quis pegar um bife empanado, uma parmegiana. Mas não é todo dia, viu, gente? Mas não dá pra ser todo dia, Todo né? dia você vai comer no mesmo restaurante. Fala assim, nossa, que vontade do pastel. Aí no dia você come pastel. Aí chega no outro dia, hoje é dia de feijoada aqui, quarta-feira, quarta e sábado. E também não dá pra sempre, estou com vontade, você também, eu mereço, né? Então tem aqueles... que a gente coloca na cabeça, né? Do eu mereço, eu tô cansado. E utilizar alimento como fonte de prazer. Então, tem muitas outras coisas que a gente pode achar. Seja um exercício, seja uma música, seja um hobby que você encontre. É o prazer tardio, né? Exatamente. Você encontra na atividade física, é um prazer tardio. Ele demora para você sentir resultado, sentir-se bem fazendo aquilo. A comida ela é difícil porque ela te dá um prazer imediato, né? Esse que é o complicado de você controlar. Mas é hábito. Exatamente. Tenta por 60 dias. Se você não tentar por 60 dias, você não vai conseguir. E quando a gente tá na primeira etapa, que é aquela etapa mais restritiva, dos 28 dias, né? Sem farinha. E depois a gente entrou na etapa do equilíbrio, é encontrar o equilíbrio de quantidade, além da frequência. Então... matar a vontade com pouco. Saber controlar a quantidade é um ponto muito importante. Porque aí você consegue sair da rotina e consegue viver estilo de vida saudável. Aí você encontrou o tal do equilíbrio. Ô Vicky, e hidratação? É uma coisa que não ganha tanta notoriedade quando se fala de alimentação, ou de perda de peso, ou de qualquer assunto sobre nutrição, mas... hidratação, o que você fala sobre hidratação? Hidratação... porque é importantíssimo, né? Tanto para a questão intestinal quanto para a saciedade, né? E a gente tem um cálculo que a gente faz, que é 35... Olha a canetinha aí! Já anota aí, senão volta para ver de novo. 35 vezes o seu peso e a quantidade de água que a gente precisa consumir por dia. E muitas vezes tem a deficiência mesmo dessa hidratação e aí isso também acaba influenciando no dia a dia. Muito, né? Demais. Dor de cabeça. Enxaqueca. Às vezes é sede, não é fome. Às vezes o intestino não funciona, a pessoa tá comendo lindamente, mas não bebe água. E principalmente agora no frio, a pessoa acaba esquecendo de beber água. Exato. Você gasta mais energia para deixar o seu corpo quente, para você esquentar o seu corpo. E com isso você vai gastar mais água e você acaba esquecendo de ingerir. Exato. E e chás não substituem águas. Nem refrigerante. Nem refrigerante, nem suco, nem nada. É água. Água pura. E para quem... pessoal mais idoso, a desidratação ela é mais perigosa, né, Vicky? A desidratação e a perda de massa magra. É um ponto muito importante. Tanto mulheres quanto homens. Eles esquecem. Então, tem que sempre lembrar, tem que sempre incluir na rotina, formas mais pastosas que seja, mas tem que relembrar e tem alguém sempre acompanhando para conseguir fazer com que seja uma rotina saudável também para esse público. A gente estava conversando sobre alimentação e produção de hormônio, sobre menopausa, Vicky, para mulher. Você acha que a alimentação, como que ela vai impactar nesse período da mulher? Porque muda muito, né? As características metabólicas, as características fisiológicas, elas mudam.
e como que a alimentação ela impacta? Eu falo que é a fase da mulher madura e a gente precisa se preocupar com vitamina D, cálcio e músculo. Tá, vamos lá. Vitamina D. Vitamina D. Vitamina D é muito difícil de você... De você consumir, não é? É. Muita gente trabalha dentro de escritório, não E tem tempo, né? é muito importante você fazer essa reposição. Com certeza. Porque é uma vitamina que ela te dá mais disposição. Exato. Pessoal, tô falando tudo isso, não é porque eu sou nutricionista não, né? Porque eu converso com a Vitória todo dia. A gente trabalha no mesmo lugar. Mas todas as vitaminas, né? É que a vitamina D em específico é uma das vitaminas que tem mais deficiência nas pessoas. E às vezes você tá fadigado ou tá indisposto, você acha que você tá com ansiedade aí meio mal, mas é às vezes um ajuste de uma falta de vitamina, né? Uhum. E aí você, não tô disposto para treinar, não tô disposto para cuidar da minha dieta, mas uma coisa influencia a outra. Então você ajustando as vitaminas, você também come mais saudável e a gente consegue Vitamina melhorar. D, qual que é o outro que você falou? Vitamina D, cálcio e músculo. E proteína, né? Ingestão de proteína para gerar o músculo. Músculo pra pessoa. Músculo para pessoa, porque muitas mulheres nessa fase mais madura, principalmente mulher, a gente tem osteopenia e osteoporose, que é a deficiência, né, de cálcio, e isso acaba gerando problema ósseo. Então, é uma atenção que às vezes muitas mulheres não abordam e pode ser preventivo quanto tratamento. E músculo, né? Porque a gente vai perdendo massa magra e aí não é que a gente engorda mais, não é que o metabolismo desacelera, é que a gente vai perdendo músculo. Então aí a gente tem que se cuidar mais, treinar, praticar um exercício, estimular. Porque a disposição ela vai embora mesmo. Exato. E focar na proteína da dieta. Que é um ponto super importante. A gente tem alguns mitos e verdades. Vamos continuar. Café. Você acha que faz mal, Vicky? Faz mal pra pessoa? Faz mal pra saúde em geral? O café... Tem algumas pessoas que têm a necessidade de restrição, por exemplo, quem tem refluxo, sistema, né, esofágico, que está prejudicado, gestantes, tem alguns públicos. Mas pessoas comuns que não têm nenhum problema podem consumir café contando que seja menos de 4 xícaras e sem açúcar. Sem né? açúcar. Porque se você for consumir açúcar todos os dias no café, é melhor não tomar. Ovo já foi um grande vilão. Já. Mas pode comer ovo todo dia? Pode, deve, fonte de proteína, de colina, é excelente. A gente deve consumir diariamente, não aumenta o colesterol. O que aumenta o colesterol é farinha em excesso. Frutas. Vamos para a parte de frutas agora. A importância de você colocar frutas na dieta e, além disso... Quais frutas têm mais açúcar? Qual te dá mais saciedade? Qual tem um maior número de calorias, maior volume de calorias? Mais açúcar, que consequentemente acaba tendo um pouco mais de caloria, é a uva, o caqui, a banana e a manga. São os que têm mais açúcares. E tem que ter uma precaução aí, né? Não ficar comendo 2 bananas, tem que ter um controle aí de qualidade. Agora, morango, maracujá, abacate, coco já tem um pouco... Melão, já tem menos carboidrato, um pouco menos de caloria, principalmente o melão e o morango. Então dá pra consumir um pouquinho mais, um volume maior. Porque tem a pessoa que se engana, né? Fala assim, eu vou emagrecer, vou comer fruta agora. Agora eu vou trocar o torresmo por fruta. Aí come uma penca de banana. Não dá certo. Não funciona. Tudo é equilíbrio, como eu disse, até coisas boas. E pro intestino, em específico, mamão e 2 kiwis por dia ajudam muito na constipação. Tem uma enzima digestiva que auxilia aí o processo todo intestinal. A gente fala sobre constipação, sobre intestino saudável, sobre inflamação. Isso é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Às vezes você tá com uma inflamação, às vezes você tá com uma distensão abdominal por conta de glúten, às vezes você tá com algum problema que é só você ajustar a sua dieta
E às vezes você não se deu conta disso porque você faz anos que faz a mesma coisa. Anos que você tá... desde criança eu sou assim. Meu intestino é assim desde sempre. Só que não é. Tem um caso lá do cara que descobriu que só tinha intolerância à lactose porque ele falou numa roda de amigo que acordava 2 vezes à noite pra ir no banheiro. A gente falou assim, mas gente, não é normal. Aí falou, não é normal não? Desde criança que eu vou no banheiro de madrugada 2 vezes. Não, aí ele foi no médico, intolerância, tá vendo? Então é muita coisa que, às vezes, por não saber o que é, quando você dá uma ajustada ou você procura um profissional, você ajusta isso, a sua vida vira totalmente outra. Ou até você sabe, mas você se acostuma com essa dor. Aquela questão é comum, né, mas não é normal. Então, isso precisa ser cuidado. E se você tem acne, pode ter problema intestinal. Se você tem fungo, pode ser questões intestinais. E se você não consegue perder peso, também pode estar relacionado com a qualidade intestinal. Então, é um cuidado mesmo, de dentro para fora, que precisa ser sempre investigado. E a deficiência, né, a intolerância à lactose, se você agride muito a mucosa, pode gerar outras complicações. E, além disso, deficiência de nutriente. Por você ter diarreia, você solta muito nutriente pelas fezes. Então, aí isso vai gerando um bolo de neve. Vicky, vitaminas e suplementos, eles podem substituir a comida? Não, de jeito nenhum. Foi feito um estudo agora, recentemente que eu li. Foi dividido em 2 grupos. Um grupo de pessoas que não faziam uma boa alimentação e tomavam suplemento. E outro grupo das pessoas que só comiam bem e comida de verdade. O grupo que suplementava muito, mas não comia bem, os exames eram piores, porque eles acreditavam que essa suplementação ia suprir todo o estilo de vida ruim que eles tinham. Então, não é porque você está suplementando ou querendo suplementar muita coisa que você pode acreditar que você não pode ter uma nutrição adequada. Então, a gente tem que ter a qualidade nutricional sempre em primeiro lugar e tomar muito cuidado, como a gente falou dos rótulos do mercado, os rótulos de suplementos também. Essa coisa de rótulo, de ler rótulo é importantíssimo. Ô Vicky, e a criança? O que você acha que é importante você garantir para a criança de ingestão de alimentos? Pensando nesse aspecto. Desde de bebê, assim, ou mais velho? Não, indo pra escolinha, começa a ir com os amigos, começa a ter a socialização ali, sei lá, 7 anos, começa a ir pra escola. O que você acha que não pode faltar na dieta dessa criança? A proteína é um ponto muito importante. E sempre conversando com ela, porque ela, por mais que você tenha um hábito dentro de casa, na escola ela vai ver outro. E ela vai ficar curiosa. E às vezes ela vai querer experimentar. Então é você sempre conversar. E se ela quer experimentar, você pode ofertar, mas sempre ter uma organização dentro de casa. Não pode faltar um suco, às vezes menos pão, menos... Às vezes muita gente compra por praticidade, né? Aqueles bolinhos prontos. Então, também investir o tempo na qualidade sua, tanto do seu filho. Vai ser algo que vai ser muito importante, tanto para atenção, né? Para foco e para ele ter bastante qualidade de vida. E para a criança, se você não cuidar da alimentação desde pequeno, você pode criar obesidade infantil, Sim. Que é muito difícil você reverter isso depois. Então tem que tomar muito cuidado com o que as crianças ingerem, né? Exato, desde a gestação. Pessoal, ficaria aqui 1000 horas conversando com a Vitória. É um assunto muito importante a gente conversar. E eu queria que ela deixasse agora as considerações finais, a mensagem final para todo mundo que está ouvindo ou assistindo a gente pelas redes sociais. Se você tá com dificuldade, se você disse lá em janeiro que esse ano você ia mudar e você ainda não mudou, ainda dá tempo, tem que sempre dar o primeiro passo. Por mais que não seja perfeito, por mais que possa demorar a sua evolução, você só tem que começar. E depois que você começa, você vai aperfeiçoando, vai melhorando, vai evoluindo. E aí, depois que você já entrou nisso daí, você vai ter qualidade de vida e vai se sentir bem cada vez mais. Então, espero que hoje o nosso bate-papo possa ter mudado a vida de alguém, ou incentivado um pouco a começar, ou incentivar algum colega ou alguém da família a levar junto aí
para esse estilo de vida que pode ter certeza que sempre vai trazer só resultados positivos. Vitória, e onde as pessoas te acham? Redes sociais? Quais são suas redes sociais para o pessoal entrar? Tem muito conteúdo bom que eu já entrei e o pessoal do mercado já não quer deixar a Vitória entrar mais no mercado, de tanta leitura de rótulo que tem lá naquele. O meu Instagram eu uso mais, que é o Nutrivic Moreira. Eu realmente abordo muito sobre alimentos, né? Sobre rótulos, mas agora eu vou fazer vários vídeos legais de rótulos saudáveis também. E eu trabalho na Campara, na Clínica Campara, que é aqui pertinho. E em Bauru. Trabalho no mesmo lugar que o Léo. E é um prazer a gente estar aqui conversando hoje, a gente conseguir juntos aí unir a nossa profissão e poder levar bastante conteúdo para todo mundo. É isso, muito obrigado para todos vocês que assistiram a gente, ouviram a gente pela rádio. É um assunto muito importante, que está muito em alta. E esse foi o nosso Dose de Saúde de hoje. Muito obrigado, até a próxima. Você ouviu na Top FM, Dose de Saúde. Dose de Saúde. Com Leonardo Piccolo. Sua vida mais leve, mais ativa e muito mais saudável. Aqui na Top FM.